Salvação em Jesus segundo a Bíblia. A salvação em Jesus Cristo é o coração do cristianismo. A Bíblia apresenta Jesus como o único caminho para a reconciliação com Deus e a vida eterna. A doutrina da salvação é central na fé cristã e é baseada no sacrifício de Jesus na cruz, sua ressurreição e a graça de Deus. Este artigo explora o que a Bíblia ensina sobre a salvação em Jesus Cristo. A necessidade de salvação. A Bíblia ensina que todos os seres humanos são pecadores e estão separados de Deus. Essa separação resulta em morte espiritual e condenação eterna. Alguns versículos-chave sobre a necessidade de salvação incluem: Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esses versículos deixam claro que o pecado trouxe a morte espiritual e a necessidade de um Salvador para restaurar a relação com Deus. O plano de salvação. Deus, em seu amor e misericórdia, providenciou um meio de salvação através de Jesus Cristo. Este plano de salvação é revelado em várias passagens bíblicas. João 3:16, 17, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Efésios 2:8-9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Romanos 5:08, mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O papel de Jesus na salvação. Jesus Cristo é o centro do plano de salvação de Deus. Sua vida, morte e ressurreição são fundamentais para a redenção da humanidade. Algumas passagens que destacam o papel de Jesus incluem: 1 Coríntios 15:3-4, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. João 14:06, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Hebreus 9:28, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Como receber a salvação? A Bíblia ensina que a salvação é recebida pela fé em Jesus Cristo. Este ato de fé implica reconhecer o pecado, arrepender-se e confiar em Jesus como Senhor e Salvador. Os passos bíblicos para receber a salvação incluem: reconhecer o pecado, admitir que somos pecadores e que precisamos de um Salvador. Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Arrepender-se, sentir um verdadeiro remorso pelos pecados e desejar mudar. Atos 3:19, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Crer em Jesus Cristo, confiar plenamente em Jesus como o Filho de Deus que morreu e ressuscitou para nossa salvação. João 3:16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Confessar Jesus como Senhor, declarar publicamente que Jesus é o Senhor da sua vida. Romanos 10:9-10, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Os benefícios da salvação. A salvação em Jesus traz uma série de benefícios espirituais e eternos, incluindo perdão dos pecados, todos os pecados são perdoados e a pessoa é purificada. 1 João 1:09, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Vida eterna e a promessa de viver eternamente com Deus. João 10:28, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ou ninguém as poderá arrancar da minha mão. Paz com Deus, restauração da relação com Deus, trazendo paz ao coração.
Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nova vida, uma transformação interior que resulta em uma nova maneira de viver. 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Conclusão. A salvação em Jesus Cristo é um dom gratuito de Deus, acessível a todos que reconhecem sua necessidade de um Salvador e colocam sua fé em Cristo. A Bíblia nos ensina que, através da morte e ressurreição de Jesus, somos reconciliados com Deus, perdoados dos nossos pecados e recebemos a promessa de vida eterna. Esta mensagem de esperança e redenção é central ao cristianismo e continua a transformar vidas ao redor do mundo. A questão do destino eterno, céu ou inferno, é uma das mais profundas e significativas na teologia cristã. A Bíblia, considerada a palavra de Deus pelos cristãos, fornece orientação e ensinamentos claros sobre o que acontece após a morte e quais são os critérios para se alcançar o céu ou o inferno. Este artigo explora esses ensinamentos bíblicos, oferecendo uma visão baseada nas Escrituras sobre o destino final da alma humana. O céu segundo a Bíblia. O céu é descrito na Bíblia como um lugar de indescritível alegria, paz e comunhão eterna com Deus. Algumas das passagens mais significativas que falam sobre o céu incluem João 14:2-3, Jesus diz aos seus discípulos, e na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Apocalipse 21:04, dele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Filipenses 3:20-21, mas a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Esses versículos mostram o céu como um lugar preparado por Jesus para aqueles que creem nele, onde a dor e o sofrimento não existem e onde os fiéis viverão eternamente na presença de Deus. O inferno segundo a Bíblia. O inferno, por outro lado, é descrito como um lugar de separação eterna de Deus e de sofrimento para os ímpios. Algumas passagens bíblicas importantes sobre o inferno incluem Mateus 25:41, Jesus fala do julgamento final e diz, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, de malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Marcos 9:43, e se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Apocalipse 20:15, aquele que não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esses versículos mostram o inferno como um destino de punição e separação eterna de Deus, preparado para o diabo, seus anjos e aqueles que rejeitam a oferta de salvação de Deus. Critérios para o céu ou inferno. A Bíblia deixa claro que a fé em Jesus Cristo é o critério central para determinar o destino eterno de uma pessoa. Alguns versículos-chave incluem João 3:16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Efésios 2:8-9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Romanos 10:09, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Esses versículos enfatizam que a salvação e o ingresso no céu são dons de Deus recebidos pela fé em Jesus Cristo, e não por obras humanas. Conclusão. Segundo a palavra de Deus, como revelada na Bíblia, o destino eterno de cada pessoa é determinado por sua resposta à oferta de salvação em Jesus Cristo. O céu é prometido àqueles que colocam sua fé em Cristo, enquanto o inferno é o destino daqueles que rejeitam essa oferta. Este ensinamento convida cada indivíduo a refletir sobre sua fé e suas escolhas, sublinhando a importância de um relacionamento pessoal com Deus através de Jesus Cristo para assegurar seu lugar na eternidade.